Noite, olá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Júlio Laranja. Vamos por aqui e vamos convidar a Jaqueline Cavazana. Deixa eu ver como que convida aqui. A Cavazana. Campanha que é bem importante, bem legal. Jaqueline já está por aí. Vamos ver aqui. O Júlio Laranja, o que que é? Vamos já apresentando aqui, né? Júlio Laranja é uma campanha de conscientização sobre a saúde bucal, principalmente de crianças, tá? Vamos ver. Jaqueline. Isso, pronto, tá convidado o Instituto Cavazana, que vai falar aqui com a gente. Então, é uma campanha de conscientização sobre saúde bucal, com foco na prevenção de crianças, principalmente na parte ortodôntica de crianças. A maioria das pessoas, né, assim como eu, quando eu era criança, e a maioria das pessoas ainda tem essa ideia que aparelho ortodôntico a gente inicia quando? Depois da troca dos dentes, mas a gente já sabe que não é bem assim, tá? Vamos ver. Jaqueline entrou. Aceitar. Eu tô aceitando aqui, mas não tá entrando. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Aceitar, entrar ao vivo. Tá entrando, Jaque? Deixa eu cancelar de novo. E eu vou aceitar o convite. Vamos ver se agora entra. Tentando lidar com a live aqui, né? A gente já fez tantas lives e às vezes a gente ainda se bate um pouquinho. Agora foi, Lu. Foi, eu só não tô te vendo. Você tá me vendo aqui? Ixi, eu tô. Ah, mas se você tá me vendo, tá tudo bem. Eu quero saber agora, né, quem tá assistindo, se tá enxergando as duas. Peraí. Amanda é estudante de odontologia, foi minha paciente, a Instituto. que tá aqui assistindo. Oi, Amanda. Tá Não, conseguindo enxergar as duas? Tá vendo as duas. A Fran foi minha paciente também. Maravilha. Olha, eu tenho muitas amigas aí. Muito obrigada, Maria Tereza, né? Ai, que bom. Então, seguimos, né? Faz tempo que eu não faço live e, enfim, na pandemia a gente fez, né? Eu fiz várias lives, agora faz tempo, mas surgiu essa ideia, esse convite mútuo, né? Com a Jaqueline, ela, para quem não conhece, a Jaqueline Cavazana é uma referência aqui na Londrina e região, nessa parte de fonoaudiologia voltada para crianças, em especial crianças atípicas, crianças com autismo, e ela trabalha com outras linhas também. Acho que até você podia falar um pouquinho mais, né, depois. Mas então tem tudo a ver o trabalho que eles realizam no Instituto Cavazana, né? E a parte ortodôntica. Quer se apresentar melhor, Jaque? Você explica aí o sim. trabalho que vocês fazem. Eu acho que é uma parceria perfeita, né? A gente fala que o casamento da fonoaudiologia com a odontologia é um casamento perfeito.
sim. Bom, eu sou Jaqueline Cavazana, eu sou a diretora clínica do Instituto Cavazana, né? Diretora clínica. Sou fonoaudióloga, sou psicopedagoga e já há algum tempo, tem Algo, 15, é. algum tempo, 15 anos aí de consultório fonoaudiológico e o Instituto Cavazana tem 5 anos, fez 5 anos esse ano. É, e eu estou à frente desde então. Sou psicopedagoga também, então faço um trabalho de mentoria para fonos, um trabalho de mentoria para psicopedagogos, um trabalho também voltado para voz, né, para comunicação. A Lu Eu até já mesma foi já minha fui, paciente. eu mesma já fui sua paciente, né? Quando eu estava Já na foi, fase do mestrado, ela me deu assim verdade. algumas, assim a gente fez algumas sessões muito interessantes assim para colocar a voz para fora, né? Isso, para soltar a Para voz, né, Lu? soltar a voz. Então foi bem, bem interessante, coisa que eu carrego até hoje, né? A Ai, questão que de bacana. é muito legal, fez toda a diferença. E esse E da trabalho na voz, né, é um trabalho que eu fazia nessa época, depois sim. parei no fim do ano passado eu voltei com essa mentoria Ai, que vocal. delícia, maravilhoso. É muito, muito bom. A E gente que trabalha, né, com pacientes, a gente precisa conseguir demonstrar o que a gente está pensando, passar segurança, e nada melhor do que você falar bem, né? Você saber se comunicar. Saber colocar as palavras certas, porque às vezes a gente tem que explicar alguma situação, uma situação que nem sempre é fácil, às vezes a sim, gente tem que sim, acolher uma dor, né? exato. E para cada público é um tipo de voz, é uma comunicação que a gente utiliza, né? E Exatamente. falando aí das crianças, né, dos nossos pequenos, né, que é um trabalho aí, principalmente junto com crianças autistas, é outro tipo de comunicação, né, que a gente usa com as crianças, né, com a voz falada, né, Lu? Então, por isso que é importante, a importância a gente fez no mês de abril, em comemoração ao mês de conscientização do autismo, a Lu esteve lá no Instituto, né, Lu? Hoje nós Sim. fizemos um bate-papo, tem alguns trechinhos aí do nosso bate-papo lá no Instagram, aqui no Instagram, né? Mas a gente Uhum. tem também, logo, logo, em breve, vamos colocar tudo na íntegra lá no YouTube, né? Que a gente teve Isso. uma longa conversa e falamos muito sobre a questão do autismo, né? E a parte da odontologia, né? Ligada a essas crianças. Você trouxe bastante informações importantes, que é o que a gente também vai falar um pouquinho hoje, né, Lu? Isso. A gente, né, a ideia inicial é do Júlio Laranja, né? É uma campanha que iniciou com os ortodontistas, com a ABOR, que é a Associação Brasileira de Ortodontia, com o intuito da conscientização da população em geral da importância de uma avaliação precoce dentro da área de ortodontia. Muitos pais levam lá para checar a cárie, ver se está tudo bem, fazer uma limpeza, mas aqui a gente está falando de outra coisa, da intervenção precoce da ortodontia, mas daí muita gente fica com dúvida, mas vai colocar aparelho quando é pequenininho, tá com dente de leite? Não, Uhum. a idade assim de dente de leite, a gente vai primeiro identificar se tem algum problema. E se a gente identificar que tem, aí o especialista vai falar, olha, para esse tipo de problema, a melhor idade para ter uma abordagem é X, é Y, é agora, ou dá para esperar um pouco. Só que tem algumas situações que se a gente não abordar muito cedo, depois fica muito difícil para a gente corrigir. A criança, né, demanda de uma série de coisas que às vezes, se passar o período certo de crescimento, vai ficar muito mais difícil. E isso vale para qualquer criança, Uhum. vale inclusive para as crianças que estão dentro do espectro, né? Tem Uhum. Uhum. várias frentes que as famílias têm que cuidar, psicopedagoga, fono, psicóloga, uma série de coisas, e precisa ver a parte dos dentes também, porque tem muita coisa, mesmo, né, tá fazendo a terapia de fono, às vezes a arcada dentária é tão estreitinha que se Uhum. tivesse um pouquinho mais largo, a resposta à terapia fonoaudiológica seria até mais rápida.
né? Eu Sem acho que dúvida. isso daí que você observa também, né? Que você Sim. sempre comenta. É algo que a gente sempre conversou, né, Lu? Às vezes Sim. você indicava, a gente indicava, porque a gente via que não tinha espaço para essa língua, essa criança, a questão da fala, né, dos movimentos, da articulação dos sons, da fonologia, né? Ah, os fonemas, as trocas dos fonemas, e a gente percebia que realmente a questão não estava apenas na função, né? Estava na Sim, forma, né? E forma, aí onde exato. entra, né, a sua parte, né, Lu? Então a gente sempre indicou uma para outra. E uma coisa que você me disse lá atrás, Lu, lá quando a gente se conheceu em 1900 e bolinha, que eu achei interessante, eu levo sempre, assim, levo para os pacientes que você falava com relação quanto antes a gente intervir, né, melhor. Claro, né, vai levar em Sim. consideração vários aspectos, mas porque eu lembro que de situações assim que crianças com 8, 9 anos, crianças típicas, né, Uhum. nossa, não tá usando e precisava usar um aparelho, e não estava usando o aparelho falou que tem que esperar mais um tempo, mais um pouquinho. E aí eu falava, Lu do céu, me dá um norte aqui, olha para mim essa criança. E a Lu falava, não, já podemos Sim. intervir, né, e etc. Então, isso eu sempre levei em consideração, que você fala, quanto, né, antes a gente entrar em tratamento, melhor. Isso. Tem algumas situações bem específicas que realmente, se identificar o problema com 5 anos de idade, é com 5 que a gente vai corrigir. Uhum, Com uhum, 6 é com 6. Por exemplo, quando é mordida cruzada, que a mordida está invertida. aham, Ideal é corrigir assim que for identificada. E às vezes a mordida cruzada não está tão evidente. Quando é no dente da frente, os pais conseguem enxergar. Quando é no dente do fundo, também existe um tipo de mordida cruzada que nem sempre os pais conseguem verificar. E muitas vezes a mordida está errada e a dentição fica travada e não deixa desenvolver de uma forma harmoniosa. Aí que entra o tratamento precoce, ainda com dentes de leite, nessa fase de 5, de 6, até de 7 aninhos, né? Que os aham. dentes de leite ainda estão bem firmes, então a gente consegue apoiar algum tipo de aparelho nesses dentes que estão firmes para fazer o trabalho, arrumando a casa para quando os permanentes chegarem. Então, se a gente Uhum. identificar, vai faltar espaço, a gente consegue alargar. Ah, o queixinho está com um crescimento muito pequeno, a gente consegue estimular o queixo. E o contrário também, Bem, né? Às vezes o queixo está crescendo demais e a criança vai começar a tomar, por exemplo, hormônio, GH. O GH estimula crescimento. Se estimular o crescimento num queixo que já está para frente, vai transformar essa criança num possível caso cirúrgico lá na vida adulta dela, né? Então, uhum. existem alguns aparelhos que a gente consegue identificar, né, colocar na criança já para ir controlando esse crescimento a favor do que vai ser necessário, né? Uhum. E, e o que a gente sempre conversou, sempre pedir ajuda assim para a Jaqueline, para os profissionais, me fala desta criança, porque existem tantos tipos de aparelho hoje em dia, não é só o quadradinho colado, não é só o freio, tem coisa Uhum. muito mais atualizada. Então Uhum. me conta dessa criança. Daí a Jaqueline sempre trouxe informações importantes. Essa criança tem ela tem assim uma sensibilidade dentro da boca muito grande, então talvez aquele tipo de aparelho que é mais robusto não vai funcionar para Uhum. ela, né? E, assim, são características individuais de cada criança, né? E a É gente tem verdade. que respeitar e entender um pouco também, que não tem Levar uma em, receita de bolo, né? É levar em individual. consideração cada detalhe mesmo, né? Porque é individualizado o tratamento e também essa parceria, né? Porque tem crianças que, por exemplo, têm uma sensibilidade maior. E quando a gente fala de crianças dentro do espectro autista, a gente sabe que realmente tem. Então tem que fazer toda uma dessensibilização, né? Tem que Sim, trabalhar o anteriormente para depois, né, ir para orto e depois junto com sim, a orto trabalhar junto com a fono. Então é um trabalho exatamente. também de equipe, né? Porque às vezes vai envolver a orto, vai envolver a fono, envolver às vezes uma terapeuta ocupacional.
Então vai sim. envolver várias pessoas nessa equipe para que essa criança tenha sucesso terapêutico, né, em todas essas áreas, né, Lu? É, e assim, a criança dentro do espectro tem uma condição que não só ela, né? Tem crianças também que não estão dentro, não tem essa questão do autismo, mas essa sensibilidade dentro da boca muito aguçada. Sim, sim, sim. Então, tiveram alguns casos, né, Jaque, que eu pedi sua ajuda, falar, nossa, vamos tentar trabalhar dentro da boca, porque ele vai precisar de um aparelho, mas vai precisar antes me ajudar, porque sem Uhum. nenhum tipo de aparelho eu não consigo trabalhar, né? Sim, sim. Mas então é bem interessante aquele cuidado com a escova elétrica, né? Que é uma ideia Uhum. que Super surgiu numa legal. conversa, né? Aham, Para a aham. criança em casa, todo dia, e trabalhando a família, um pouquinho, para quando chegar no dentista já estar mais habituado com a sensação, com o barulho, com a tremidinha, com tudo, né? Uhum. Que o tratamento odontológico pode precisar. Eu lembro que você falou na nossa conversa, né, Lu, o quanto o ambiente é importante para atender as crianças dentro do espectro autista, a questão do Sim, barulho, né? Eu acho que você trouxe tanta informação é. bacana, né, que porque é diferente o trabalho, né, Lu? É, a gente acaba, na verdade, aprendendo muito com eles, né? Eles nos ensinam a ser profissionais melhores, que Aham. prestam mais atenção, né? Uhum. Porque não gostar de um cheiro forte, por O exemplo, cheiro, é. quem é autista, né, sabe que aquilo ali realmente incomoda e deixa a criança, né, agitada, mas, de repente isso daí a gente pode trazer para os outros pacientes também, né? Um Sim. consultório sem um cheiro característico de Uhum. consultório de hospital, né? Sim, sim. Uma, né? Tentar deixar mais um acolhimento melhor, Muito não só para a criança autista, mas também para todos os pacientes. Por isso que eu sim. falo, eles trazem para a gente, eles exigem da gente um profissionalismo que a gente aprende muito com eles também. Então, isso Sim. E tipo, é de a gente vai levar para todos, né, Lu? para todos. Olha E só, olha que olhar, né? né, Como a isso a gente gente muda o acaba nosso olhar. incorporando, né, no Ai, consultório, maravilhoso. né? E a criança teve uma pacientinha sua que um dia levou até um cobertorzinho, né? Que Aham, era o acolhimento dela. sim. Aí ela deitou na cadeira, pôs o cobertorzinho, pegou o bichinho de pelúcia e estava em casa. Eu Ah, até pedi, eu te mandei, né, sabe, né? é, eu Que eu estou sei. falando, mas assim, fala, não, é isso, ela tem que se sentir segura, sentir acolhida, e isso não é característica específica de quem é autista. Isso daí, na verdade, somos nós, né? Quem não Sim, quer chegar num sim. lugar e Nossa, ser acolhido, não é? com certeza, com Somos certeza. nós. A gente se sente mais com esse acolhimento, né? Mais Sim, pertencente. A gente vai deixar o outro, né? A nossa boca, né? Porque a gente tá ali para, né, que você veja, né? Os dentes, sim, olha a aceitação da criança, vai ser muito maior, né? muito maior. E uma dificuldade muito grande da ortodontia, assim, tradicional, é que a maioria dos aparelhos, eles apoiam no céu da boca, apoiam na bochecha, alguns vêm até por fora. Aí que entra as tecnologias, né? A Uhum. começar pelo escaneamento. A gente Ah, não molda a bom. criança mais. Uhum. Aquilo, para uma criança dentro do espectro autista, por exemplo, Meu é Deus. desesperador. A criança já tem uma sensibilidade maior, ainda você vai moldar a criança. Aquilo ali realmente é o que tinha até pouco tempo atrás. Hoje em dia eu já não moldo mais, não tem essa necessidade, a gente usa o scanner, quando precisa do modelinho, a gente faz a impressão 3D e monta os aparelhos em cima dessa impressão 3D. O Uhum. que é um conforto muito grande, tanto para a criança quanto para os pais, porque os pais também têm essa ansiedade, ficam com essa dúvida, como que vai se comportar, como que vai se reagir, né? Então é um conforto maior para a família também, né? Uhum. E, É uma benção, né, Lu? Ô, Lu, isso, tem quanto tempo que já tem essa parte, que já tem, vocês conseguem fazer
esse O escaneamento? escaneamento, pelo Como menos uns 6, 8 anos. já, Tem né? bastante tempo, mais até, né? Eu trabalho Mas com parte de escaneamento há uns 8 anos no consultório, que eu ele foi lembro. melhorando, né? Agora eu estou com Aham, equipamento, então já aham. consigo fazer ali, mas antes eu encaminhava para laboratório, então Uhum. tem uma série de facilidades. Outra coisa são alguns tipos de aparelhos que não necessitam mais esse apoio no céu da boca. Um deles são os alinhadores, que são aquelas placas transparentes. Sim, Não são indicados para todo mundo, certo. mas em casos específicos, né, a gente tem tido um resultado muito bom mesmo, por não Nós tivemos, né, incomodar. Lu, um Sim, sucesso, né? Alguns muito bom. sucessos terapêuticos aí maravilhosos de Sim, crianças autistas, né? Que usaram sim. esses alinhadores. Foi É. maravilhoso, E foi maravilhoso. assim, normalmente eles são conhecidos mais pela estética, porque é transparente, porque é invisível, Isso. tudo isso, mas o foco aqui não é isso. O foco aqui é da possibilidade de melhorar a mordida da criança. E no fim a gente foi se reinventando. Um aparelho que foi desenvolvido para adulto, agora a gente está usando em criança, né? Ai, E está vendo que está funcionando, e a criança está usando, e facilita porque uma criança, dependendo do grau de comprometimento, necessita que os pais façam a intervenção na hora de escovar os dentes, de passar um fio dental. E qualquer outro aparelho antes não iria permitir isso, né? uhum. Iria dificultar até a higiene. Então Sim, está sim. sendo assim Até bem, por conta bem dessa bacana. questão quando coloca no palato, né, Lu? Isso, É muito ruim para a criança, né? Acho que é, para as crianças, né? Qualquer criança, mas todas em geral. principalmente com Isso, a criança dentro do espectro é pior ainda, né? Então isso veio exatamente. revolucionar mesmo, ajudar essas Veio. crianças, né? É, Nossa, maravilhoso. e se vê como uma coisa leva a outra, né? Tipo, a necessidade fez que esse tipo de aparelho funcionasse para esse público, mas não Aham, com o objetivo que ele foi desenvolvido. sim, Que os alinhadores, né, transparentes, foram desenvolvidos pensando em estética, em estética, mas a gente vê uma utilidade muito maior e muito mais ampla do que apenas estética, né? Então a é gente verdade. consegue isso é muito legal mesmo, né? E essa campanha aí, né, que eles Aham. montaram do Júlio Laranja, inicialmente, né, que eu estava comentando, foi Ah, desenvolvida por ortodontistas pensando na ortodontia. Mas desde 2018, em 2019, teve um projeto de lei já incorporando até cuidados ortodônticos no SUS. Ainda, claro que no Brasil é tudo muito lento, né? Mas sim. já tem essa lei, então já tem locais, algumas cidades que já conseguem incorporar alguns tipos de tratamentos até gratuito pelo SUS, né? Que bacana. E a partir, isso desde 2018, 2019, mas nos últimos anos teve assim difundiu, né? Tão grande, tantas pessoas começaram a se informar sobre a campanha, que Ah, entrou para a odontologia geral, né? Prevenção em entendi. criança, levar para Aham. cuidar de cárie mesmo, Uhum, uhum, escovação, né? Época de uhum. férias, porque o tempo vai passando, a hora que veja, passou 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a criança não foi no dentista. Então, Sim, sim, né? sim. E isso, Lu, você falando e a criança não foi ao dentista, isso acontece muito. Às vezes a criança chega, né? Chegam os pais para fazer a consulta, a anamnese, a criança tem lá seus 4, 5 anos e ainda não foi ao dentista por medo, né? Por medo, por conta, né, da sua criança, não vai conseguir, né, a dentista não vai conseguir fazer Sim, nada, enfim. Existe até, né, essa questão, né, o medo dos pais em levar a criança, né, com medo da reação da criança, porque não vai deixar ver mesmo, então o que eu vou fazer lá, enfim. Então a gente tinha algumas questões assim, né, essa escuta eu tive durante muito tempo e uma orientação que eu dava e que a gente já tinha, você já tinha me passado também leva, né? Leva a primeira vez, não precisa fazer nada, só vai conhecer o ambiente, vai isso. todo mês, né? É um passeio No no dentista, consultório, né? No dentista, né, basicamente. Lu?
sim. E até um medo dos pais, um medo até de julgamento, um Isso, medo da criança não corresponder a uma expectativa, mas sim, isso para servir assim até de para acalmar o coração dos pais, né? Que o profissional, o dentista, tem esse cuidado e não vai julgar nada disso, se a criança não corresponder a um padrão de comportamento. uhum, Inclusive, porque nenhuma criança é igual à outra. Tem crianças exatamente. típicas que não que Isso, têm medo. O medo às vezes exato. vem que ouviu uma conversa, que viu alguma Adultos, Lu, coisa, adultos têm medo né? de ir ao dentista, Adultos. não vão, Então, não tem, foge. assim, isso é um acolhimento para os pais também. É, Ambiente seguro, seu sim, filho vai ser acolhido, seu filho vai ser respeitado. Se ele não sim, conseguir sentar na não tem cadeira, ou se ele não problema. conseguir abrir a boca na primeira vez, por Uhum, medo, por insegurança, às vezes até pelo excesso de sensibilidade que tem dentro da uhum, boca, né, da criança autista. sim, sim, Às sim. vezes a criança não quer abrir a boca de medo, né, Sim, de encostar. Não, então a gente vai devagarinho, vai conhecendo, e esse é um acolhimento que a gente precisa dar para os pacientes, né? é um processo, né, Lu? Igual É o um processo, processo. por exemplo, da terapia fonoaudiológica. É um Sim, processo. Não é no primeiro dia, nem no segundo e nem no terceiro que a gente vai conseguir instalar um hum, fonema, fazer um trabalho ali miofuncional. Não sim. são nas A primeiras vezes. gente é uma amizade, né? A gente cria um É, vínculo com as isso, visitas, né? Tem criança que na segunda, terceira visita já consegue, tem crianças que não. Então a uhum, gente vai ganhando um passo de cada de vez cada vez. para poder chegar no objetivo mesmo, né? Que é fazer a Sim. prevenção, que é muito melhor prevenir do que já chegar, né? Com um procedimento maior que precisa ser feito, que às vezes a criança não teve esse treinamento e daí tem que Isso. pensar em sedação, alguma coisa. Esse não é o Hospital, né, objetivo, né? Lu? Muitas vezes É. tem que ser tirada essa cárie lá no hospital, né? Isso. Em ambiente hospitalar. Então, realmente, às vezes, por não a criança não ter essa frequência, né? E os pais não terem esse conhecimento, que eles poderiam estar desde piquititico, levando, né, Levando. conhecendo, né? Reconhecendo o Uhum. ambiente, a profissional, porque isso que você falou também é importante, o vínculo com o profissional, a questão do ambiente, né? O cheiro, todo, né, pensado nesse acolhimento, vai fazer uma diferença. E E como que é feito aí no Instituto, por exemplo, essa dessensibilização? Eu sempre oriento, leva uma escova elétrica, leva, né? Mas o que que vocês trabalham, né? Como que vocês fazem? São feitos exercícios? Isso, Lu. Como que é feito isso? São feitos exercícios orofaciais, né? Miofuncionais. Então a gente vai, claro, tudo é um processo, como eu falei. Então, às vezes a criança Uhum, chega, então tem um massageador que vai trabalhando, né? Aos pouquinhos. A gente nem começa na face, às vezes uhum. começa no bracinho, na mãozinha, para a criança perceber a vibração, né, do massageador. E aos pouquinhos vai chegando na face, na bochecha, né, até chegar na intraoral, né? A gente quer atingir dentro da boca. Então vai fazendo daí com exercícios, né? Beijo de moço, beijo de velho. Então a gente vai com a brincadeira, sempre no lúdico, né? Usa os bonecos, usa a boca, né? Você tem aí, né, a boca. Então a gente vai utilizando do lúdico, né? A criança faz na boneca, é igual colocar uma bandagem. A gente utiliza as bandagens elásticas também para fortalecimento, né, dos órgãos, né, fonoarticulatório, bochechas, lábios. Então, para a gente chegar a colocar uma bandagem, é todo um processo. É na boneca, depois é no bracinho, na mãozinha, coloca na tia, a tia coloca nele. E aí, com os exercícios, né, utiliza-se o massageador até chegar na língua, né, onde a gente, né, dentro da cavidade oral. A gente utiliza daí o térmico, né? Essa sensação térmica do gelado, do quente, e vai fazendo essa E, dessensibilização aos pouquinhos, e para os até chegar. pacientes que estão com algum tipo de aparelho, normalmente vocês
buscam fazer a terapia com o paciente usando o aparelho, ou tira, ou tem algum protocolo, assim? Como... Depende, Lu. Na verdade, assim, tem crianças que, por exemplo, dos aparelhos móveis, e a gente tem que trabalhar determinado fonema, a gente tem que retirar, porque o Sim. aparelho ele limita, né, a Uhum. mobilidade do movimento, né, a amplitude do movimento. Então, por exemplo, se a criança tem que fazer um L, né, lá, ou um Rá, e tem o aparelho lá, né, a gente às vezes, Sim. né, pede para tirar, para fazer a instalação desses fonemas, trabalha com os fonemas. Depois ela treina um pouquinho com o aparelho. Então, treina sem aparelho e depois com o aparelho. Então, tem que fazer as duas coisas. Primeiro, a gente tira o aparelho, faz os exercícios sem o aparelho. Mas, determinado momento, e também com o aparelho fixo, aí não tem como Não retirar, tem aí a como, gente né? vai treinar a fala, às vezes até por exemplo, de um adulto, né? Por exemplo, na infância, mas também um adulto que usa Uhum. um aparelho, e um aparelho fixo precisa trabalhar a articulação dos sons. Então fica tudo Sim, embolado, né? É igual sim. quando a criança coloca o aparelho, a gente até fala para os pais, ó, não se preocupe, vai ficar ininteligível, ninguém vai entender nada, vai estar um bolo aí. Mas aos pouquinhos, tira o aparelho, faz exercício, coloca aparelho. E aí vai ficar, Uhum. essa fala vai ficar, a articulação vai ficando mais nítida, mais clara. Daí a gente consegue trabalhar daí com a criança. E, por exemplo, se for um adulto, tem que trabalhar bastante com o aparelho, lógico, né? Para que a articulação dos sons dele melhore, né? Porque senão Melhore, né? porque é Nossa, normal ficar é, os sons todos, né, atrapalhados mesmo, é assim mesmo. sim, sim. Sim, eu Nossa, lembro, Lu, até quando a hum, Duda, minha filha, colocou o aparelho com a Lu, que era sim, o móvel, né? O Hirex, né, Lu? era Ela isso. usou o Hirex. A gente sentou em frente ao espelho e falou assim: ó, agora a gente vai fazer todos os sons com o aparelho para você melhorar, para trabalhar a articulação. Daí a gente foi indo com o som Sim. até a ficar claro, né? Ficar nítido, a articulação precisa daquele fonema. Que é possível, sim, é possível, mas tudo tem o seu processo, como a gente falou aí, né, Lu? E depois, o Hirax, para quem não conhece, é um aparelho aquele de chavinha que fica fixado no céu da boca. A criança não É, tira, nem para isso. comer, nem para higienizar. Ele tem uma série de benefícios comprovados na literatura. É assim um aparelho maravilhoso, ajuda a melhorar Maravilhoso. vias aéreas, amplitude de Uhum. sorriso. Ele assim é espetacular. Entretanto, tem a sua dificuldade, que aliás a filha da Jaqueline, nossa, arrasou, né? Foi super bem. Foi super E rápido, né, e Lu? foi super rápido. Lu. Então, e é uma alteração que a gente chama de esquelética. O que que é isso? Ele abre a parte óssea mesmo, né? Coisa que a gente só consegue com criança, de preferência, criança pequena. Porque daí É. o osso é mais molinho, né? A junção dos ossos, elas são mais flexíveis. Uhum. Então, dá para fazer até 10 anos, 12 anos de idade, dependendo da fase de crescimento. Mas em crianças pequenininhas é o ideal, porque o osso é muito molinho, daí vai assim, flui e não tem tanta questão de dor, de desconforto, tudo Sim. isso, né? E vai mais rápido, né, Vai Lu? mais rápido. Sabe, já que já existe uma substituição para um tipo de aparelho que faz um trabalho similar, não vou falar que é igual, mas um trabalho similar ao Hirax, Olha. de um dos fabricantes, que é da Invisalign. É um aparelho desenvolvido agora há pouco Aham. tempo, quer dizer, já tem uns 2 anos, já foi testado no Canadá, Uhum. Estados Unidos, tudo isso, mas já está no Brasil desde o início agora de 2025. Já estou com alguns casos, alguns pacientes em andamento, e ele é bem interessante, porque é como se fosse um Hirax, só que Aham. com a vantagem que dá para a gente tirar uma vez ou duas por dia para dar uma limpadinha. Então é um Hirax que sai para Olha. limpar. E Nossa, que só maravilha! que a criança se alimenta com esse aparelho, Aham, não tira sim. para ir para a escola, não tira para Uhum. nada. Ele nem é tão fácil assim de tirar, sabe? Mas dá Uhum. essa possibilidade. O que ajuda muito os pais, por exemplo, uma criança dentro do espectro autista, coloca o aparelho e vai para a escola.
vai para as Uhum. atividades, vai para as terapias, e antes de dormir, tira, dá uma limpadinha e põe de novo. Coloca de Então, novo. Por então conta da higienização, você por conta fala da também, né, Lu? higienização. Porque Principalmente. principalmente. E daí ele não tem também aquela questão, comeu, esqueceu em algum lugar, perdeu, Sim, sim. esqueci de colocar. Não, ele fica ali 24 horas. Só tira Uhum. ali para limpar aqueles 2 minutinhos, limpa e coloca de volta. Então é Olha muito, que, muito legal, que tá? ótimo, Lu, que É, ótimo. é o caminho, né? A gente indo para esse lado de tecnologia, assim, só vem para Sim, ajudar os pacientes mesmo, só né? para ajudar. Graças a Deus já temos tudo isso, né, Lu? E com E certeza cada vez mais, né? Cada vez mais, né? isso. Muito, muito bom. Ô, Lu, será que teve alguém, alguma pergunta, alguma coisa para gente responder? A- Teve na caixinha alguma Aqui, não, coisa? teve algumas, né, que apareceram na caixinha de perguntas que eu já fui falando Ah, a aqui, gente já né? respondeu. Já foi respondendo, já tinha anotado aqui, estou vendo minha listinha aqui da minha cola, mas Aham. já tinha respondido. Ah, Não, legal, maravilha. tá? Ai, Lu, que E eu legal. Nossa, mas foi ótimo, hein, Lu? Ai, que bom. E a gente continua, né, à disposição sempre das famílias. Às vezes não sabe se é a hora certa, mas tem dúvida, o que que faz, se precisa fazer alguma parte da ortodontia, ou, será que o meu filho precisa do acompanhamento com fono? Ou será que precisa de psicopedagogo? Melhor coisa é você ir trocar uma ideia com o profissional. Tem casos que tá tudo bem e que o profissional vai falar, olha, esse caso aqui não é, pode até precisar, mas não é nesse momento, dá para esperar um pouco, Sim, sim, né? Ou exatamente. agora é o melhor momento, vamos lá, vamos começar. Sim, Então, o sim. ideal é não perder o melhor momento, que é o momento que vai dar um resultado melhor, né? E para Mas é isso é fazer uma avaliação precoce para ter uma ideia, né? Como sim, que tá, o que que precisa, sim. né? E essa parceria, né? O casamento perfeito da fonoaudiologia com Sim, né, com a odontologia vem só acrescentar, só né, para as acrescentar. famílias, para ajudar as famílias. Nós estamos também sempre à disposição, porque o trabalho ele é uma parceria e um processo. Então, É um né, então processo. a gente entende que é isso, é um processo e vamos trabalhar em parceria, porque só a orto sozinha não vai, só a fono também Não, não. Né, não. os dois tem que ser em conjunto, senão não É tem um, sucesso terapêutico. é um Gente, não tem, casamento, de é um verdade, não casamento tem. sem divórcio. Não tem que se acertar. Exatamente. Tem que se É acertar. bem isso. Ó, É não isso tem daí. sucesso terapêutico, vai dar Não tem. recidiva, não adianta. Então, Não. assim, agora quando os dois estão, né, juntos, casados aí, o tratamento flui e a gente tem grande sucesso terapêutico, né, Lu? Oh, isso aí. E que Mas bacana, Lu, então esse julho laranja, né, para trazer esse alerta e essa conversa aí, né, essa entre conversa profissionais. é uma lembrança, né, Adorei. para as famílias fazer uma primeira avaliação ortodôntica, ver se está tudo bem. Às vezes, tá fazendo a fono, tá ali, tempão fazendo, tá Uhum. progredindo, mas achava que podia estar progredindo mais. De repente, vendo se não é alguma coisa dentária ali que está atrapalhando, né? Sim, E de sim. repente faz um tratamento, às vezes curto, e já resolve e deslancha nas outras terapias, né? Exatamente. Então é Uma coisa muito bom. as duas coisas têm que estar, né, juntas, as coisas têm que estar juntas, né, Lu? Isso Mas é aí. isso, Lu. Muito Adorei, obrigada, né, pela conversa. Espero que adorei. tenha, né, acrescentado, né, bastante informação para os Foi ótimo, pacientes, foi para ótimo, os sim. amigos que entraram aqui. Ele vai, o E, Lu vai ficar aqui. Ah lá, olha lá, o Lucas entrou. O Lucas é psicólogo lá do Instituto. A Thaís, mãe da Bela, mãe da querida Bela. Bela também. é maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa, Demais, perfeita, demais, maravilhosa. demais. Demais. E, ô Lu, fica gravado, vai ficar gravada essa live? Sim, vai ficar Ah, que legal. gravada. Eu vou salvar aqui, daí a gente Ótimo. já compartilha, né? Top, Para top. ficar à disposição para quem não conseguiu acompanhar até o final, Ai, tá bom? combinado então. A gente compartilha com todos aí do Instituto e lá do meu Instagram também. Então, tá Então bom. tá, Lu, Boa obrigada. noite para Eu vocês, agradeço, né, o obrigada, convite. obrigada e
Obrigada eu. Até a próxima. Até a próxima, boa noite, adorei. Vamos mais, né? Para falar Vamos lá. de outras coisas aí dentro da fono e da odonto também, né, Lu? Isso mesmo. Então Um tá, um abraço. beijo. Tchau, minha Tchau, tchau. querida. Até mais. Tchau, até mais.